ao servo de Deus. Feche os olhos, queridos. Pai soberano, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de toda a glória, Deus de todo amor. Te louvamos por estarmos aqui essa noite, adorando e exaltando o teu nome. Ainda com restrições, mérito, Pai, nós podemos te adorar com toda a liberdade do nosso coração. E calamar, levantar. Podemos te adorar com todo o volume da nossa voz, Pai, com todos os nossos pulmões, Pai, a plenos pulmões adorar o teu nome. Obrigado por essa liberdade que temos. Passamos tantos e tantos dias, Pai, sem poder estar unidos, te adorando. E aqui estamos. Obrigado por cada irmão, cada meu visitante essa noite. Que a tua graça se manifesta sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, Pai, como teu servo em tuas mãos, e usa ele, Pai, como arauto do Senhor, como a tua boca, Senhor, para falar a mensagem do teu coração ao nosso coração, porque a nossa alma, ela tem fome, Pai, ela tem sede, mas não é de pão, não é de água, Senhor, mas é da tua palavra, é da tua graça, é da tua presença, é do teu amor, Pai. E nessa noite, que o teu Santo Espírito, Pai, faça a obra que lhe abraça em cada vida, renova, fortalece, cura, restaura, abençoa, converte, liberta nessa noite. Faz a obra que te apraz e daremos a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, estamos te altar, tremendo e temendo, Senhor, esta posição. Tu bem sabes, Senhor, que somos homens falhos, pecadores, arrependidos, é verdade, mas tu bem sabes, Senhor, como é difícil para nós que somos teus filhos ocuparmos este lugar cuja responsabilidade, Senhor, é falar aquilo que te apraz, aquilo que está no teu coração, ser a tua voz para que a tua mensagem chegue ao coração de cada homem, mulher, jovem, criança nessa noite. Senhor, eu estou com medo e eu estou temendo muito. Eu sei, Deus, que este lugar que estou ocupando nesta noite não é para agradar aos homens, nem para que alguém possa olhar para mim, Mateus, e elogiar e achar bonito, ó, como ele fala. Senhor, eu sei, Senhor, que eu estou aqui para que tu sejas visto em mim. E eu não entendo, Senhor, como um Deus tão poderoso pode ser visto em mim. Porque eu não sou merecedor deste amor, Senhor, eu não sou merecedor de ocupar este lugar. Mas aqui tu me queres, Deus. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim e também tem misericórdia destas almas, Senhor, que nessa noite estão aqui. Usa, Senhor, a minha voz, usa a minha mente, usa meu coração, para que esses corações sejam edificados, para que essas mentes sejam ensinadas, para que essas vidas sejam transformadas na noite de hoje. É só isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Você pode se colocar sentado à vontade. Glória a Deus. Queridos, estamos no domingo de Páscoa. É a data que nós celebramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a salvação de todos nós.
Queridos, as duas datas mais importantes do calendário cristão são o Natal e a Páscoa. E o inimigo das nossas almas, conhecido por Satanás, vulgo diabo, ele tem ao longo dos tempos, ele tem ao longo das eras se levantado contra o povo de Deus e contra todo aquele que tem vontade de olhar para o Senhor, que se sente tocado de olhar para o Senhor. E o inimigo se levanta e ele inventa as suas ardilosas tramas para que os olhos de todos nós, de todos os que estão lá fora, não olhem para a verdade. No Natal, o inimigo incitou os homens a crerem no Papai Noel, uma figura que não existe, mitológica, baseada numa história que não nos interessa, que não é a verdade do Natal. E todos os homens são ensinados lá fora a não olharem para Cristo, que naquele dia nasce com o único propósito de morrer em nosso lugar. Na Páscoa não é diferente, queridos. O inimigo inventou o coelhinho da Páscoa, inventou ovinhos de chocolate. A Páscoa não é isso. Isso não é a Páscoa. Mas aqueles que não têm Jesus, ou muitas vezes até nós mesmos cristãos, nós não nos damos conta o quanto o mundo lá fora nos influencia e nós acabamos cedendo a algumas tradições humanas e deixamos entrar para dentro da nossa casa algumas tradições, tanto no Natal quanto na Páscoa. Damos chocolate para os nossos filhos. Tem que dar chocolate para o coitadinho não se sentir diferente, né? Todos os coleguinhas ganharam chocolate. Dá outra coisa, mas não dá chocolate para ele. Dá bala, dá chiclete. Sabe, queridos, se a gente, tanto cristãos quanto pessoas que ainda não conhecem a Jesus, são desviados do foco nessas datas. Porque interessa ao inimigo apenas que não olhe para Cristo, né, irmão? Somente Jesus nos salva. Para o inimigo, é uma luta desigual contra o inimigo, contra os planos de Satanás. Porque para nós o que nos salva é Cristo. Para Satanás, a gente pode olhar para qualquer coisa, menos para Jesus. Então ele lança tudo o que ele pode. Ele lança 1.250 milhões de problemas, motivos e desculpas para você não olhar para Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Isso acontece há muitos e muitos anos. A nossa proposta nessa noite é falarmos da verdadeira Páscoa. Falarmos o que é a Páscoa de verdade. Para que o seu coração saia daqui sabedor do que significa a palavra Páscoa e o que é esse momento que estamos passando, esta festa que nós estamos celebrando. O que significa de verdade. Para que você amanhã, quando for conversar com o teu vizinho, ou até algum parente seu, pessoas que você ama e se relaciona, você possa com amor ensinar a verdade a ele. Porque o mundo não vai ensinar Jesus. O mundo lá fora não vai ensinar Cristo. Eu recebi dezenas de Feliz Páscoa hoje pelo WhatsApp, pelo Instagram. Teve uns 2 ou 3 que tinha Jesus. O resto era ovinho e coelhinho. E eu tinha pregado já de manhã, né, pastor? Essa mesma passagem, essa mesma palavra, nós pregamos de manhã. É bem complicado pregar 2 vezes a mesma palavra, né, pastor? O senhor já passou por isso? A gente quer fazer tudo robozinho igual que fez de manhã, mas o Espírito Santo às vezes nos muda um pouco a introdução e a palavra, mas é mais ou menos por aí. E eu pude chorar por dentro de mim, assim, eu pude ver aquilo que eu mesmo tinha pregado de manhã e ter aquela misericórdia a qual eu apelo para que todos os irmãos tenham sobre essas vidas que estão enganadas. Não são más pessoas, eles só estão sendo enganados, como nós fomos enganados durante muito tempo da nossa vida. Para que a gente possa entender a verdadeira Páscoa, queridos, eu quero fazer uma passagem muito rápida. Eu não vou me alongar muito, mas eu vou começar falando de Adão e Eva, e eu vou chegar na Páscoa.
Vai demorar umas 3 horas. Vocês estão... Ninguém tem compromisso, né? Então vamos rapidamente, né? Vamos começar lá no Gênesis, vamos terminar no Apocalipse, né? Como de manhã, né, pastor? Pessoal, normal, o pessoal gostou muito. Mas nós vamos começar assim falando de Adão e Eva. E vamos chegar desde a criação até o momento em que Deus institui a primeira Páscoa. Amém, queridos? Vamos rapidamente. Adão e Eva foram criados. Adão e Eva pecaram e perderam a graça de Deus, foram expulsos do paraíso. Tiveram 3 filhos, Abel, Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel, foi para um lado, Sete, o filho, o terceiro filho, foi para o outro. A descendência de Sete, queridos, se proliferou na terra. Começaram povos a partir de Sete. A Bíblia não é muito clara a respeito de Caim, mas da descendência de Sete, o Gênesis continua contando a história, passa por várias ocasiões, passa pela Torre de Babel, uma passagem conhecida de todos vocês. Nimrod, né, era descendente de Sete. Depois passa por Noé, quando Deus olhou para aquele povo, aqueles que tinham se proliferado e habitado aquela terra, e não gostou nada do que eles estavam fazendo, né? Como eu disse de manhã, Deus olhou e pensou assim: vou matar tudo, né? E resolve descer a água do céu para matar todo aquele povo. Noé encontrou graça diante de Deus e foi poupado ele e a sua família. De certa forma, todos nós somos descendentes de Noé, também, assim como de Adão. Enfim, segue a linha do tempo, vai seguindo, para que você possa entender que os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. Os planos do Senhor, desde a criação do homem até os dias de hoje, tudo aconteceu de uma forma perfeita e admiravelmente divina na vida de todo ser humano nessa terra, conforme os propósitos de Deus. Depois de Noé, lá para frente, né, começa o relacionamento direto com Deus na escolha do seu povo, o povo de Deus escolhido. E ele falava também anteriormente falava com Noé também, mas aqui ele fala com Abraão, e é a primeira vez que Deus promete a alguém que da sua descendência faria grandes nações. Veja, Gênesis 12 diz assim: o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém? E aí Abraão e Sara são abençoados pelo Senhor, tem um filho chamado Isaque. Isaque é aquele menino que vocês já ouviram falar. O seu pai foi provado por Deus, né? Que Deus pediu Isaque em sacrifício para si. Abraão não teve dúvidas, pegou o seu filho, pegou a lenha, pegou o punhal, os animais e foi para sacrificar o seu filho. Na última hora, quando Abraão iria sacrificar seu filho Isaque, Deus diz a Abraão: não levanta a tua mão sobre o teu filho, e poupa assim a vida de Isaque. Isaque cresce, conhece Rebeca, numa história bastante interessante em que Abraão mandou um servo, né? E chegou à beira de um poço e tinha ali aquela que chegar nesse poço e fizer dessa forma, né? Será a voz de Deus dizendo que essa será a esposa do meu Senhor. E ali Rebeca escolhida. Depois Isaque casa com Rebeca, nasce deste casamento Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú nasce primeiro, ali em Gênesis 25, você pode ver a história, do versículo 21 em diante, que Deus diz, né, para o Isaque ora, porque a sua mulher Rebeca era estéril, e aí, atendendo a oração de Isaque, a sua mulher Rebeca concebeu e nasceu dali 2 nações, 2 povos, diz o versículo 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, e se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Nasceu então ali Esaú, que foi chamado assim porque ele era bastante peludo e ruivo, e Jacó,
logo atrás, agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú. Amém? Então, Isaac tinha 60 anos quando nasceu estes filhos. Jacó, a palavra Jacó quer dizer enganador. E Jacó foi enganador desde o começo. Não apenas por nascer agarrado no pé do seu irmão, mas também lá para frente, Jacó comprou, digamos assim, o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Esaú estava caçando, voltou faminto. Jacó argilosamente preparou um cozido, um prato de lentilhas, e Esaú estava faminto. Disse: não, eu te dou eu te sirvo lentilhas se você me vender o teu direito de primogenitura, ou seja, de filho mais velho, que era o herdeiro direto do pai. Esaú diz: de que me adianta a primogenitura se morro de fome e não me sacia a fome? Então fica com a primogenitura e me dá para cá essas lentilhas. Já enganou o seu irmão e depois engana mais uma vez o seu pai à beira da morte, quando Isaac pede para Esaú caçar e voltar com a caça para fazer um cozido, ele se alimentar e abençoar o seu filho mais velho, chamado Esaú. Enquanto Esaú sai, a mãe Rebeca, dá uma ajeitadinha ali para o filho, coloca um peleguinho no braço, ele disfarça a voz, coloca as vestes de Esaú, e por fim Jacó acaba recebendo a bênção no lugar do seu irmão mais velho. Quando Esaú volta, não tem mais bênção para Esaú. Jacó já havia abençoado o seu primogênito, como ele cria que era. Esaú, claro, odiou Jacó, e Jacó teve que viajar, e foi para as terras do seu tio Labão. Lá nas terras de Labão, ele conhece as filhas de Labão. Tá chato? Não, vou chegar lá. Eu disse, meia-noite nós chegamos na Páscoa. Jacó conhece as filhas de Labão, se apaixona por Raquel, e Labão, muito esperto, faz com que Jacó, enganador, prove do seu próprio veneno. O engana, fazendo ele trabalhar 7 anos pela sua filha Raquel, mas no dia do casamento entrega sua filha Lia. No outro dia, Jacó acorda com Lia do lado e diz: o que tu fez? Ele disse: negativo, casa a mais velha primeiro para depois a mais nova. Aí ele disse: e agora? Mas o nosso trato? Não tem problema, tu trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. E aí assim, Jacó foi enganado por seu tio Labão e trabalhou 14 anos de graça pelas duas irmãs. Amém. Plano de Deus, dando-nos dedinhos de Jacó para ensinar alguma coisa. Tudo bem. Depois Jacó se vinga de Labão, na história das ovelhas, dá uma enganada legal no Labão, para ovelha malhada, ovelha branca, ovelha preta, e por fim o Labão fica meio maluco ali, vê que perdeu a negociação, mas não adiantou. Jacó saiu com as suas 2 esposas e muito rico das terras de Labão. Volta para a Palestina. No caminho de se encontrar com seu irmão Esaú, temia que Esaú o matasse, e aí traça todas as estratégias, manda a gente na frente com presente, e Esaú vem vindo, e os presentes estão indo, e naquele tempo, quando ele achou que Esaú iria chegar no outro dia, ele manda as mulheres se esconder, os seus servos se esconderem, e ele vai orar a Deus no monte, e ali Jacó encontra um anjo de Deus, e esse anjo de Deus faz com que luta com ele luta com o anjo durante a noite toda, e quando o anjo queria subir, Jacó disse: não te deixarei, se não me abençoares. Então o anjo o abençoou, e neste momento o nome de Jacó pelo anjo foi trocado para Israel. Veja, diz assim em Gênesis 32, disse o anjo: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, então o anjo, como te chamas? Ele respondeu: me chamo Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então Jacó, de enganador, passou a ser aquele que lutou com homens e com Deus e venceu. Tem uma diferença, A partir desse momento, Jacó se chama Israel. E até hoje nós conhecemos uma nação por esse nome. Existe um país chamado Israel.
Sabe por quê? Porque são descendentes de Jacó. E aqui Deus vai cumprindo a promessa que fez lá atrás para Abraão. Da sua descendência farei nações. De Jacó veio Israel. De Esaú vêm outras nações. Outras nações vieram de Esaú. Né? Não lembro agora, né? Mas não é o caso, não vamos investir o nosso tempo para esse lado. Né? Vamos continuar na linhagem de Jacó. Muito bem, Jacó teve então, Israel então teve 12 filhos. Muitos desses filhos foram de Lia, principalmente, da serva, da escrava de Lia, porque era costume na época entregar a sua escrava para o marido ter filhos homens para ter herança, né? Para ter a descendência. E Raquel também tinha uma escrava, a escrava de Raquel, da linhagem de Abraão. Porém, Raquel não concebia, Raquel não tinha filhos. E depois de muito orar, depois de muito buscar, Raquel tem o seu primeiro filho chamado José. Dos olhos de Jacó, tanto que depois de José crescido, Jacó dava a ele toda a regalia, todo o presente, mandou fazer uma túnica especial, linda, maravilhosa. E aí, para piorar a situação, o Josézinho, né, dizia que sonhava, eu era um feixe lá no campo, e vocês eram os outros feixes, e eu estava, e os outros feixes se dobravam para mim. Os irmãos olhavam um para o outro e diziam: esse guri está louco da cabeça. Como? Ele é o mais novo, até então era o mais novo. Daqui um pouco eles, sonhei de novo com todos vocês. O sol, a lua e as estrelas, e eu era uma estrela, e as estrelas se dobravam para mim. E aí eles, se continuar com essa história, nós vamos te matar. E não deu outra. Os irmãos, enciumados, acabaram por vender. Não deixaram, o Rubens, se não me engano, o mais velho, não deixou matarem José, mas jogaram ele num fosso, foi vendido como escravo para os mercadores midianitas. E aí começa a história do Egito. José foi vendido como escravo no Egito para um homem chamado Potifar. Potifar era um dos generais do faraó, e tinha uma mulher que não era lá flor que se cheira, queria dar uns pega no José. José era um bom servo, um bom empregado. Potifar confiou nele. E José governava a casa de Potifar. Só não tinha mais poder do que o próprio dono da casa, Potifar. E a mulher do Potifar estava querendo pegar o Zé, como diz o pregador aí, esses dias eu estava escutando. Né? Ele fugiu. A mulher de Potifar ficou com uma parte das vestes ou com uma túnica dele rasgada na mão e acusou ele. E ele foi preso injustamente e ficou na cadeia durante um bom tempo. Na cadeia, José conhece daí o padeiro e o copeiro do faraó, que haviam sido presos. Ali naquele cárcere, o copeiro e o padeiro de faraó tiveram sonhos, e José interpreta os dois sonhos. Ele diz: o copeiro será restaurado, será honrado pelo faraó, porque a tua prisão foi injusta, mas o padeiro vai morrer, você vai ser enforcado. Não deu outra. O padeiro, no outro dia, amanheceu na corda, e o copeiro foi restaurado ao seu posto. Quando o copeiro saiu da cadeia, José disse: lembra-te de mim quando falares ao faraó, conta a minha história. Claro que o copeiro esqueceu, mas 2 anos depois, José lá, esquecido naquele cárcere, foi lembrado pelo copeiro da sua situação. Por quê? Porque faraó teve um sonho. E o sonho do faraó era um sonho muito estranho, muito esquisito. 7 espigas magras que devoravam 7 espigas gordas. 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas. E o copeiro lembrou: existe um cara, senhor faraó, com todo respeito, tem um cara lá, se não está morto, deve estar preso ainda. Coitadinho, esqueci dele, mas ele interpreta sonhos porque ele tem comunicação direta com o cara lá de cima, com o Deus de Israel. Aliás, não chamavam Deus de Israel, né? O Deus de José fala diretamente com ele e interpreta sonhos. José então interpreta o sonho de faraó, conhecemos essa história, e José entra nas graças do faraó, e a partir de então ele é nomeado governador do Egito. Nesse momento, com José governador do Egito,
ele traça uma estratégia para arrecadar grãos e mantimentos para nos 7 anos de fartura, foi o sonho do faraó, para que nos 7 anos de miséria, de pobreza, de escassez, tivesse ali aquele povo o que comer. No tempo da miséria, da escassez, faltou comida não só no Egito, mas em todo o Oriente Médio e também na região da Palestina, onde seu pai Jacó, com seus outros 11 irmãos, na cabeça dele 10, ele não sabia que havia nascido Benjamim, depois dele, Raquel teve mais um filho, Benjamim, se não me engano Raquel morre no parto, né, pastor? Morre no parto, né, de Benjamim, e Jacó está lá com seus 11 irmãos, e aí um belo dia chegam os irmãos de José para comprar o quê? Comida. José faz todo aquele teatro, né? E faz com que traga uma segunda viagem do seu irmão Benjamim, depois coloca ali uma taça escondida na bagagem de Benjamim, acusa ele de ser espião, prende Benjamim, os irmãos vão lá, sabe? E faz toda aquela história que nós já conhecemos, não precisamos entrar em muitos detalhes, mas acaba que José se revela aos seus irmãos e traz da Palestina o seu pai Jacó, toda a sua parentela, seus servos e tudo aquilo que lhes pertencia. Quando Jacó vem para o Egito, queridos, ele vem com seus filhos. Todos os filhos de Jacó são os patriarcas das 12 tribos de Israel. As tribos de Israel são 12. E os 12 filhos de Jacó são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. E quando Israel entra no Egito, era um total de aproximadamente 70 almas. Nós podemos conferir isso em Êxodo 1, versículo 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Também logo um pouco antes, Gênesis fala, em Gênesis 46, 26, todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres, os filhos de Jacó, eram em torno de 66 pessoas. Então, 66, 70 pessoas, conforme a contagem. Só para ilustrar, queridos, com Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, no primeiro censo que fizeram já no deserto, foram contados, Êxodo 12, 37, foram contados cerca de 600 mil homens a pé. Somente homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o povo de Israel cresceu grandemente dentro do Egito. Chegaram 70 almas e saíram ao redor de 600 mil homens. Gente, se contar mulher e criança, de 70 almas para 600 mil homens, se contar mulheres e crianças, dá alguma coisa em torno de 2 milhões e meio de pessoas. Vocês podem entender o que é aumentar de 70 para 2 milhões e meio de pessoas? É um crescimento fantástico, só que isso levou 430 anos para acontecer. O povo de Deus, meus queridos, ele cresceu, ele prosperou, ele se multiplicou grandemente dentro de uma terra estranha. Vamos lembrar desse termo depois. Terra estranha. 70 almas entraram no Egito por conta de José, chamou seu pai, 70 almas saíram, 2 milhões e 500 mil pessoas. Mas esse crescimento se deu em terra estranha. Eles estavam em outro país, um país que não era a sua terra prometida, mas precisou que esse povo passasse por essa situação. Vejam, nos 430 anos que Israel esteve, que os descendentes de Israel estiveram dentro do Egito, queridos, eles cresceram sobremodo, e eles, quando começaram a crescer em grande número e adquirir uma grande importância dentro daquele país, os faraós que se sucederam, não foram, no começo, nos primeiros dias, nos primeiros anos, talvez até no primeiro século, Israel não era escravo dentro do Egito, porque os faraós lembravam de José, mas José morreu. E a promessa de Faraó para José, de deixar com que a sua família vivesse tranquilamente em paz dentro do Egito, foi esquecida.
E quando o povo de Deus, abençoado, óbvio, Deus era com eles, o povo começou a crescer, o faraó pensou o quê? Esse povo vai tomar conta do Egito, eles vão se levantar contra mim, vai haver uma rebelião, vão me tirar do trono, eu vou pegar esses caras e eu vou ter que dar um jeito. E ali começa a perseguição dentro do Egito contra o povo de Deus, contra os filhos de Israel. E então começa o cativeiro. Não é muito claro quanto tempo foi esse cativeiro, mas dentro de 430 anos o povo de Deus ficou dentro de uma terra estranha e foi cativo, escravizado. Queridos, naquele tempo não havia internet, não haviam livros, as informações que as pessoas tinham corria de uma forma que nós chamamos de tradição oral. A tradição dos antepassados, a história dos antepassados, o Gênesis, todos os estudiosos dos judeus até hoje creem, e não há por que duvidar, que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Mas Moisés não era contemporâneo de Adão e Eva. Como é que Moisés sabia como foi feita a criação? Como é que Moisés sabia como aconteceu Noé? Como aconteceu a Torre de Babel? Ele sabia porque havia a tradição oral. E esse povo, conhecendo a história dos seus antepassados, mesmo dentro do Egito, esse povo sabia que o Deus de Israel, que o Deus Todo-Poderoso era com eles, e havia promessa de libertação. Havia promessa para Abraão, havia promessa para os descendentes de Abraão. Seriam grande nação, seriam muito numerosos. Então eles estavam, mesmo em cativeiro nesse momento, aguardando um libertador. E aí, meus queridos, entra a figura de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel que estava cativo dentro do Egito. E Moisés foi usado por Deus para falar ao faraó e agir, pedir, interceder ao faraó para que o seu povo fosse libertado. Deus, no entanto, endureceu o coração do faraó. Por quê? Porque se Deus poderia ter feito o seguinte: Moisés vai lá e fala com o faraó, eu vou amolecer o coração do faraó e todo mundo vai sair de primeira. Não foi o que aconteceu. E sabe por quê? O próprio Deus vai te explicar. Diz assim então, na palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 7, diz assim, Deus falando a Moisés: tu falarás o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Mas eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O faraó não vos ouvirá. Ele não ouvirá, mas não é porque o faraó não queria ouvir, é porque Deus não deixava com que o faraó ouvisse, porque Deus precisava que o faraó dissesse não, porque Deus tinha um plano para o não do faraó, e cada vez que o faraó dizia não, por seu coração endurecido por Deus, Deus agia e derramava sobre aquele povo seus sinais e suas maravilhas, e assim ele ia provando para todo o Egito e para o povo de Israel quem era o único e verdadeiro Deus, o único poderoso e soberano. Era necessário que o faraó dissesse não. Então olha o que Deus diz: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Amém? Era necessário que isso acontecesse. Era plano de Deus que Faraó dissesse não. E então nós chegamos no ponto da história. Desde que Deus criou o homem, chegamos no ponto da história em que vai acontecer a Páscoa. Há uns dias antes havia a 9ª praga, e na próxima, a 10ª praga do Egito, que a Bíblia conta, como as 10 pragas do Egito, seria a praga dos primogênitos. Aí olha o que diz, agora vem a nossa pregação. Até aqui é a introdução, né, pastor? Glória a Deus. Eu falei, meia-noite, tá? Então, agora vem
a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o 14. Vamos ver devagar. Êxodo capítulo 12, versículos 1 até o 14. Doze, 1, 14. Vamos esperar o maninho colocar ali. Êxodo 1, Êxodo 12, 1, 14. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, porque será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu vou deixar o gancho aqui para falar depois. Era cordeiro e cabrito, não era peixe, tá? Depois nós vamos falar sobre isso no final, tá bom? Então, cordeiro ou cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães... Carne, não era peixe, tá? De novo. Né? Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura, as miudezas, né? Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, querido. As vestes dos homens não era calça, como a gente está assim, eles usavam uma túnica, tinha um buraco no pescoço e os braços, era uma túnica, e por cima eles usavam uma capa e cingiam com um cinto de couro. Então, lombos cingidos seria vestidos e afivelados, né? Com as roupas firmes, prontas para viajar, para caminhar. Sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. É a primeira vez que esse termo surge. É a Páscoa do Senhor. Segue. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 14. Esse dia vos será por memorial. Memorial é o dia que vocês vão se lembrar. É hoje. Hoje é um memorial. A Páscoa é um memorial. É isso que significa. Vos será por memorial. 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, celebrareis a Páscoa do Senhor para sempre. Queridos, nesse momento, meus queridos, a Páscoa, só uma curiosidade, a palavra Páscoa quer dizer passagem. Passagem. Sabe do que é a Páscoa? Por que a Páscoa significa passagem? Significa a passagem da escravidão para a liberdade. Significa a passagem do Egito para a terra prometida. Passagem, querido, significa a passagem, a mudança de um estado de condenação e escravidão para o estado de liberdade e bênção.
A Páscoa do Senhor nada mais é do que a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Porque aprouve a Deus, foi da vontade de Deus, que o seu povo imigrasse da Palestina para o Egito, se transformasse de 70 almas em 2,5 milhões de almas. Aprouve a Deus, foi vontade de Deus, mas chega. Esse é o meu povo escolhido, ele não vai mais ser escravizado, mas nesse dia vocês vão escolher um cordeiro. E esse cordeiro vai ficar do dia 10 até o 14º dia, e no 14º dia vocês vão matar esse cordeiro, imolar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro vai ser passado nos umbrais das portas das casas em que vocês estiverem dentro. E o meu anjo, quando eu passar e enxergar o sangue, nada vai fazer mal contra as suas vidas. Quando eu enxergar o sangue, passarei direto. Esse será o sinal. E quando eu vir o sangue, passarei por vós. Estão lembrando de outra história muito parecida? Parece que tem uma coisa que fala de sangue, né? O juízo de Deus, a condenação de Deus não pega quando tem sangue de alguém. Vamos mais para frente, depois a gente volta aqui. Então, queridos, a primeira Páscoa tem 4 pontos fundamentais que cada um de vocês precisa entender e gravar no seu coração, porque o cristão precisa celebrar a Páscoa da maneira correta e não como o mundo faz. Veja, na primeira Páscoa, na passagem do povo de Deus, que vivia escravizado numa terra estranha, numa terra no Egito, completamente fora da presença do Senhor, nesse dia, nessa Páscoa, em primeiro lugar, foi escolhido um cordeiro. Veja, diz ali, como nós acabamos de ler, cada um, aos 10 do mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo ponto que você precisa gravar: o cordeiro escolhido precisava ser macho e sem defeito. Macho sem defeito. Sem defeito quer dizer o quê? Puro, inocente. E também sem doença, sem carrapato, enfim, ele deveria ser perfeito. Perfeito. Um cordeiro perfeito. Para quê? Para vender? Não, para ser morto. Um cordeiro macho perfeito deveria morrer. E o que ia acontecer? O sangue daquele cordeiro inocente, perfeito, que foi morto, o sangue daquele cordeiro seria passado nos umbrais da porta, nos marcos das portas. E o sangue representaria para aquelas pessoas que estavam dentro da casa salvação. O sangue na Páscoa, o sangue do cordeiro na primeira Páscoa representou salvação para aqueles que estavam dentro daquelas casas. O sangue daquele cordeiro macho de 1 ano, inocente, puro, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem doença, morto. Aquele sangue representava para aquelas pessoas dentro daquela casa, representava salvação. Lembraram de outro sangue que representa a salvação? Então, queridos, a primeira Páscoa havia um cordeiro, um animal que foi morto e foi colocado por sinal de salvação diante do juízo de Deus. Veja, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, quando eu ferir a terra do Egito. No versículo 12 diz assim: naquele dia ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Guarde essa palavra, juízo de Deus. Amém? E aí, nós trazemos a Páscoa, a primeira Páscoa, para a Páscoa nos dias de hoje. Vamos voltar para aqueles 4 pontos que nós falamos antes.
Primeiro, o cordeiro escolhido. Lá atrás foi escolhido um cordeiro para cada família. E hoje, o cordeiro já foi escolhido. João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha com ele, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Na primeira Páscoa foi escolhido um cordeiro, um animal. Mas Jesus foi escolhido por Deus para ser o último e derradeiro sacrifício. O cordeiro escolhido por Deus para tirar o pecado do mundo. Sabe o que isso significa, queridos? O cordeiro, aquele animalzinho lá atrás, morreu por mim e por você. Morreu por aquele povo. O sangue daquele cordeiro, irmãos, que representou salvação para aquele povo de Israel naquele momento, aquele sangue representou para o cordeiro a morte. Quem deveria morrer? O pecador, o povo. Mas o sangue protegeu. E hoje, na Páscoa, nós precisamos lembrar que o cordeiro escolhido por Deus foi Jesus Cristo. Amém? Deus, aí, segundo ponto que nós falamos, o cordeiro escolhido deveria ser macho e sem defeitos. Óbvio, Jesus, cordeiro perfeito, varão sem pecado, era o Filho de Deus. 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi escolhido por Deus, perfeito, sem pecado, macho, sem pecado. Terceiro ponto, da Páscoa, da primeira Páscoa para a Páscoa de hoje. O Cordeiro de Deus morreu. O Cordeiro escolhido morreu, ele foi imolado. Diz assim a palavra de Deus em 1 João 4,10: nisso consiste o amor, não para que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi escolhido um cordeiro perfeito, macho, sem pecado, e morreu. Morreu. Foi imolado. E quarto ponto, queridos: o sangue do Cordeiro de Deus será sobre nós sinal de salvação. Da mesma forma como aquele cordeiro foi imolado e o sangue passado nos umbrais da porta representava a salvação para aquele povo, hoje o sangue de Jesus representa a nossa salvação. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E o salário do pecado não é: eu não sou pecador, não. É assim, sabe por quê? Mesmo que você seja uma pessoa, vamos dizer que seja perfeito, não é? Mas que fosse perfeito, ainda assim, você e eu somos herdeiros do pecado. Que pecado? O pecado de Adão. Quando Adão se separou de Deus, toda a sua descendência recebeu a mancha do pecado sobre si. Nós somos pecadores. Crianças de colo são pecadoras? Sim, são pecadoras. Todas elas, todas as pessoas, todas, não importa a idade, precisam da graça, da glória de Deus, da salvação que há somente em Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Mas essa morte, queridos, não é uma morte, só a morte física. A morte que nós estamos falando aqui, a morte é a separação eterna de Deus. A morte que nós conhecemos é aquela morte assim: a pessoa fecha os olhos, o corpo vai para o caixão e apodrece. Mas não é isso. Ali é a separação da alma do corpo físico. Mas existe uma morte muito pior do que essa, que é a morte espiritual. E que a palavra de Deus nos diz que essa morte é causada pelo pecado. Deus vira o seu rosto, não olha para nós, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É a morte espiritual que a Bíblia está falando aqui. A morte espiritual
representa o inferno, representa a condenação. Jesus disse em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E logo a seguir, Jesus diz, aquele que crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho do Senhor. A condenação é essa. É a morte espiritual. Este é o inferno que a Bíblia diz, onde há pranto e ranger de dentes. Sabe por que há pranto e ranger de dentes? Porque somente perto de Deus, somente com Deus encontramos graça, encontramos vitória, encontramos prazer, encontramos luz, encontramos calor, encontramos o que é bom. Afastados de Deus, queridos, nós encontramos escuridão, poço, sofrimento, chamas. Encontramos apenas, a nossa alma só encontrará afastado de Deus, só encontrará desgraça, tudo que é ruim, porque Deus é luz. E nas trevas Deus não habita, não está nas trevas. Então, meus queridos, na Páscoa nós precisamos lembrar disso. A Páscoa, meus amados, não é coelho de chocolate, não é ovo de chocolate, não é coelhinho, não é ninhozinho. Na Páscoa houve o Cordeiro que morreu em nosso lugar, houve alguém que se sacrificou por nós, e o sangue de Jesus, assim como aquele sangue daquele Cordeiro na primeira Páscoa, é o sangue que faz com que a mão justa de Deus não nos puna com condenação eterna. Porque se você acha que Deus é só amor, você está enganado. Deus é amor, mas Deus é justiça. Porque Deus é amor, é que Ele amou o mundo e entregou o seu único Filho para morrer no teu lugar e no meu lugar. Por isso Ele é amor. Agora, se você não crê no plano de salvação de Deus, na Páscoa que Deus deu para você, se você não crê no plano que o Senhor disse, passareis dessa vida, deste mundo de pecados para uma vida de santidade, essa é a nossa Páscoa através de Jesus Cristo. Se você não crê, não fizer essa passagem, meus queridos, você receberá, nós receberemos, todos nós receberíamos a mão justa de Deus sobre nós. O amor de Deus é o plano de salvação. Mas se você não quer, beleza, você é livre. Agora, quando o anjo passar, se não tiver sangue para te salvar, o anjo vai entrar e vai acabar contigo. Essa é a Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. É o sacrifício de Jesus, é a salvação. Sabe, eu imagino uma cena assim, ó. Quando Deus olha para nós, tenta olhar para nós, Ele não consegue. Porque nós somos pecadores, podres. E Deus é santo. E aí, eu imagino Deus olhando, virando o rosto assim. Eu não posso olhar para esse guri, eu não posso olhar para o Mateus, ele é muito sujo, ele é muito pecador. Faz o seguinte, Jesus vai lá e morre e pinta ele de sangue para eu poder olhar, porque o teu sangue é perfeito. Aí Jesus morre, e aí Mateus crê, e o sangue de Jesus passa sobre a vida do Mateus, e aí Deus olha, opa, meu filho, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, tirou o teu pecado. Quando eu olho agora para ti, Mateus, eu vejo o sangue do meu filho, eu não vejo o teu pecado. O teu pecado está aí dentro ainda, tu ainda é pecador, tu tem muito que crescer, tu ainda tem que caminhar, santidade, tem que aprender, tem que fazer muita coisa ainda, tem que abrir mão dessas porcarias aí que tu faz, né? Você tem que aprender, tem que ser mais submisso, tem que ser menos orgulhoso, sim, mas o sangue do meu filho já está sobre ti, então agora eu posso te abençoar. Então agora tu vai começar a caminhar, agora tu vai se levantar, agora tu vai aprender a ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, tu vai aprender a ser um bom cristão, e tu vai abençoar as pessoas, mas agora tu tem um sangue sobre ti. Agora eu posso te olhar, agora pode, vem cá, Deus, vem cá. Agora tu pode chegar aqui pertinho de mim. Agora tu pode sentar aqui no meu colo. Porque o teu pecado eu joguei no mar do esquecimento. Agora eu só enxergo o sangue do meu Filho perfeito sobre você. Assim como na primeira Páscoa ele enxergava o sangue
e não executava seu juízo sobre aqueles homens e aquelas mulheres. Essa é a verdadeira Páscoa, meus queridos. O sangue de Jesus é a nossa passagem, é a nossa Páscoa. Eu te convido a se colocar de pé. Eu fiz toda aquela introdução, meus queridos, até um pouco longa, mas para que você possa entender, meu amado, que nada que acontece na tua vida, preste atenção nisso, preste bem atenção. Se Deus foi capaz de criar o homem à sua imagem e semelhança, o homem se desviou, saiu da sua presença, pecou, e Deus, através dos séculos, sabe lá quantos séculos aconteceram até que a primeira Páscoa fosse instituída por Deus. Nada saiu do controle do Senhor. Nada saiu do controle de Deus. Você pode repetir? Nada sai do controle de Deus. Aquilo que Deus tem prometido, Ele vai cumprir. Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, 12 tribos de Israel, José, o povo entra no Egito, em terra estranha. Em terra estranha. Queridos, cada um de nós, antes de conhecermos a Jesus Cristo, nós estávamos lá fora no mundo de pecados, nós estávamos no Egito, estávamos em terra estranha. Quando conhecemos Jesus e aceitamos a Cristo, nós recebemos sobre nós o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E da mesma forma como aconteceu na primeira Páscoa, queridos, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos da condenação, da escravidão, do Egito, das práticas terríveis, dos deuses estranhos que nós nos servimos. Quem aqui não acendia a vela para santinho, não ia, sei lá, em procissão, não fazia as coisas tudo errado e agora aprendeu pela palavra de Deus o que agrada ao Senhor? Quem aqui não abriu mão de coisas que aprendeu até mesmo dos seus pais, das suas mães? Não era porque eram pessoas ruins, não era porque vocês eram ou nós éramos ruins, não, é porque nós somos ensinados erradamente, nós somos mal ensinados. E o gancho que eu deixei do peixe, queridos, é para lembrar a cada um de vocês que ainda lá fora existem pessoas que são completamente ignorantes da vontade de Deus e da palavra de Deus, e elas não são ruins por isso, não são pessoas más, mas eu quero te lembrar, meu querido, quando eu falei do peixe, por quê? Porque às vezes nós somos arrogantes. O povo de Deus é arrogante, muitas vezes sim, eu fui arrogante. Quando eu cheguei e dei risada na cara de um católico porque ele comia peixe e eu fazia churrasco, eu estava errado. Eu estava jogando a alma daquela pessoa fora. Aquela pessoa estava ficando com raiva de evangélicos por minha culpa. Então, queridos, quando amanhã alguém falar de comer peixe, você abraça essa pessoa e diz assim: ó, querido, você, esse peixe você come por quê? Ah, porque na minha igreja come peixe. Então, amém, querido, coma peixe, seja bênção comendo peixe. Por que eu não como peixe? Não, eu como churrasco. Oh, mas isso é uma heresia. Não, peraí, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó. É que a nossa Páscoa é a Páscoa da Bíblia. Nós não temos o costume é uma coisa, a tua igreja tem um costume, tem uma tradição. Se der da tua igreja, vai lá, come peixe tranquilo, sem problema nenhum. Mas você tem que entender que a tradição da minha igreja, não precisamos comer peixe. Se eu quiser, eu como o que eu quiser, eu como churrasco. E essa pessoa vai ser educada com amor, essa pessoa vai ser educada com carinho, e essa pessoa vai ter os seus olhos abertos, e o Espírito Santo, não você, não eu, o Espírito Santo vai convencer ela a mudar a sua mente, vai mudar o seu coração, e essa pessoa vai começar a acreditar mais em você, e vai dizer: opa, peraí, é verdade, a Bíblia fala de cordeiro, a Bíblia fala de carneiro. Às vezes é nesses pequenos pontos que você ganha o coração de alguém, a confiança de alguém. Não trate as pessoas que estão lá fora comendo chocolate, correndo atrás de coelho como inimigos. Eles não são. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença entre nós e eles? Nós já passamos pela Páscoa.
A nossa Páscoa é Cristo. Nós já recebemos sobre nós o sangue. E dessa vez agora, quando o anjo do Senhor passa por nós, não há condenação, o juízo de Deus sobre nós. Sobre eles ainda há condenação, mas eles não são odiados por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus morreu na cruz também por aqueles que estão lá fora, comendo ovinho de chocolate e correndo atrás de coelho. Jesus morreu também por eles. O problema, a única diferença é que nós já passamos o Mar Vermelho, nós já estamos em caminho do deserto rumo à terra prometida, que é a Jerusalém celestial. Mas eles ainda estão no Egito, queridos. Eles ainda estão cultuando deuses falsos. Eles ainda estão contaminados com as práticas do Egito. E cabe a nós, povo de Deus, falar para eles da verdadeira Páscoa. Deus não perde o controle de nada. Toda essa genealogia, todo o caminho de Deus ainda continua. Dá para pregar até 5 horas da manhã ou mais. Continuar falando sobre os profetas, sobre o que aconteceu com Josué, sobre as guerras que Israel enfrentou. Foi fácil entrar na terra prometida? Não. Me diz uma coisa, depois que você aceitou a Cristo, tem sido fácil a tua vida, querido? Tem sido fácil a tua vida? Dinheiro cai do céu? As contas se pagam sozinhas, sua bênção? Não, mas é deserto, filho. A gente passou pelo Mar Vermelho, a gente recebeu o sangue do Cordeiro por cima, mas a gente está no deserto caminhando, a terra prometida está lá fora. A terra prometida nós não alcançamos ainda. A terra prometida é no céu. É no céu. O que a igreja do Senhor Jesus tem que fazer na Páscoa? Convida, vem caminhar comigo. Recebe o sangue do Cordeiro, vem cá. Jesus te ama. Aí a pessoa aceita. É pela fé, que não é por obras, para que ninguém se glorie. E vem mais um pintado de sangue, que Deus pode olhar, abraçar. Vem cá, tu é meu povo, tu é escolhido. Sai de dentro do Egito, passa por esse Mar Vermelho. Vamos no deserto, vamos para o deserto. Um dia Jesus vai voltar e vai levar todos nós para a sua terra prometida, ou de um em um. Ou ele vem e arrebata a igreja, ou ele vai levar eu daqui a pouco, se eu continuar gritando desse jeito. É um infarto, né? Leva só eu, Jesus. Ainda não. Precisamos amar os perdidos, queridos. Mas para a gente poder ensinar eles lá fora, a gente precisa aprender primeiro. Feche seus olhos. Amado Deus, eu te agradeço, Pai. Por essa palavra que nos edifica, nos ensina a amar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, pela passagem que temos, pela Páscoa que temos em Ti. Jesus, Tu és a nossa Páscoa. Jesus, Tu és a nossa salvação. Obrigado por aquele sangue derramado por nós. E assim, a justiça de Deus não vai nos matar, que é o que nós merecíamos, a morte. E por misericórdia, Senhor, Tu morreste em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Agora eu te peço, guarda essa palavra no coração dos meus irmãos. E nos ensina, Senhor, a sair daqui e amarmos aqueles que ainda estão perdidos lá fora. Aqueles que ainda estão, que não conhecem a verdadeira Páscoa, Senhor. Aqueles que ainda não conhecem, não receberam sobre si o Teu sangue. Ensina-nos, Senhor, a sermos arautos da Tua salvação, a sermos mensageiros da Tua paz. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.